Então, a importância do médico comunicar bem para o paciente, para que ele entenda o que está acontecendo com ele, tenha uma percepção melhor do resultado do tratamento dele, engaje melhor. Então, eu falo que o vídeo ele é o eternizador do erro. Né? Por que as pessoas têm tanto medo do vídeo? Tem muita gente que tem mais medo de gravar vídeo do que de ir por palco. Porque é um eternizador do erro. Você errou, ficou lá pra sempre. Lívia, segunda dor aqui que o pessoal listou pra gente é a equipe. Então, existem técnicas para eu trabalhar melhor essa comunicação com a minha equipe também? É a mesma lógica de eu subir num palco? Como é que a gente trabalha isso? Eu pergunto assim, comunicação é um dom? Algumas pessoas levantam a mão, outras não. Eu falo assim, quem é que acha que nasceu com dom? Ninguém levanta a mão. E aí a próxima tela eu mostro comunicação é uma habilidade. Que bom, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, o podcast aqui da Gestão DS. Eu sou o Felipe, sou cofundador da Gestão DS e host desse programa. E aqui no podcast da Gestão DS, diferente aí um pouquinho do software que a gente ajuda no dia a dia com o prontuário, com as ferramentas de gestão, com o financeiro, com o marketing, aqui a gente ajuda você a construir negócios melhores através de conversas, trocando ideias, contando histórias. E nessa temporada a gente já falou um pouquinho de vendas, de marketing, de gestão, de finanças, de cases de sucesso. O que tudo tem em comum, hein, Marcelo? Tudo para ajudar o médico a construir um negócio melhor, né, Felipe? E o que a gente percebeu aqui muito nesses episódios, gente, é do quanto essas pessoas que vieram aqui com a gente contaram um pouquinho sobre a comunicação, sobre a importância da comunicação. E hoje é isso que a gente vai conversar, falar um pouquinho do poder da comunicação e da oratória. A gente está muito feliz de estar recebendo essa convidada aqui especial. Antes de apresentar ela, hoje comigo aqui está o meu CEO, co-host da Gestão DS. Sei que aqui no meu roteiro aqui tá que já fez aulas de teatro para melhorar essa comunicação no passado. Como é que o time achou isso? Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Essa armadilha no começo do episódio. É verdade, fiz antes ainda de a gente começar o negócio, né, durante a faculdade. Quando almejei uma carreira de modelo lá. Deu dublê de Rodrigo Santoro. Acho que o caminho foi melhor de empreender, né? Funcionou melhor. Mas já fiz, sim, aula de teatro, me ajudou a perder um pouquinho a vergonha. E hoje vou fazer uma aula ao vivo aqui, né, de oratória com a professora e com o aluno, que sempre foi um professor pra mim. Tocou agora com responsabilidade, né? Toquei, tu tocou pra mim, eu toquei de volta. Professora aqui, se não deu ROI o curso, né? Gente, a gente tá com a Lívia Belo. A Lívia, ela é fonoaudióloga, empresária, comunicadora, palestrante, fundadora da The Speaker. Tem muito texto aqui, tá, Lívia? Vou pedir pra tu se apresentar um pouquinho pra nós. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Felipe. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada pelo convite. E bora lá. Tô muito feliz, gente. Pra quem não sabe, o Felipe fez a nossa imersão. Quanto tempo faz, Felipe? Eu acho que faz 1 mês e meio, por aí. Foi uma das primeiras do VIPs ali do novo projeto ali, né? Legal. E foi lá que a gente se conheceu. E uma coisa que a gente tava falando aqui é essa coisa, né? A gente poder conhecer pessoas em situações como essa. Às vezes um curso, alguma coisa, e aí acaba virando outras conversas, outros papos, outros negócios. Me apresentando então aqui um pouquinho, eu sou Lívia Belo, eu sou fundadora da The Speaker e rapidamente aqui a minha história eu sempre gostei muito de me comunicar, então eu sempre conto essa história que quando eu tinha 4, 5 anos eu tinha uma boneca que falava errado e eu corrigia essa boneca que falava errado. E aí eu sempre falo, né, toma cuidado com o brinquedo que você dá pro seu filho, porque às vezes isso vai determinar a profissão dele. E quando eu decidi fazer uma faculdade, eu decidi ser fonoaudióloga, né? Então o que faz o fonoaudiólogo? Trata patologias de fala, né? Vai trabalhar ali com questões de dicção, questão de voz, de gagueira. Às vezes a pessoa teve um AVC, perdeu a fala, o que a gente chama de afasia, vai trabalhar na recuperação, na reabilitação dessa fala, enfim. E aí, a minha história é que no dia que eu fui apresentar meu TCC, eu tive uma crise de pânico. E aquilo ficou muito marcado porque não é que eu não gostava de me comunicar, é que simplesmente, na hora que eu subi no palco, que eu segurei o microfone, que eu olhei para as pessoas, eu tive um mal súbito ali. E aí foi tudo que eu faço hoje, né? Então hoje eu sou palestrante, hoje eu já palestrei para mais de 2.000 pessoas ao mesmo tempo, enfim. Tudo que eu faço hoje está relacionado a esse dia, né? Onde eu descobri que eu tinha muito medo e eu busquei de todas as maneiras tentar enfrentar esse medo. Fiz vários cursos de oratória lá quando eu me formei, né? Me formei em 2005, então fiquei uns 10 anos fazendo curso. E a cada curso eu saía pior. Mais engessada. Curso, mais travada. Porque na época, e ainda hoje né? A gente tem bastante curso que tem a oratória com a ideia de que não faça isso, não faça aquilo, não gesticula demais, não fale o não. E se você tem medo, se você tem dificuldade, esses nãos, eles vão te travando ainda mais, né?
E aí o que aconteceu foi que em algum momento eu fui para os Estados Unidos, quando eu vi que não ia ter mais solução, meu caso aqui no Brasil, ninguém, não tava conseguindo ajuda de ninguém, fui para os Estados Unidos, contratei uma profissional que ela fez um trabalho comigo individual, e aí eu perdi o medo, e eu tive a excelente oportunidade de conhecer um professor de oratória na NYU, lá em Nova York. E aí, conversando com ele falou, vem participar das minhas aulas, então, como as a listener, né, como uma ouvinte. E aí, eu comecei a construir uma relação de amizade com ele falou, não, vem ser minha assistente de sala. Poxa, que e legal. aí, eu comecei a frequentar, então, essas aulas na NYU, em Nova York, e lá é muito diferente, porque assim, as pessoas elas aprendem oratória nos Estados Unidos durante toda a escola, durante toda a faculdade, durante o MBA. É uma disciplina já que acompanha a vida. Ela é transversal, assim, ela te acompanha durante a vida inteira. Então, o que eu fazia lá em Nova York? Eu tinha... uma das coisas que eu fazia era assim, o professor dava aula e depois ele colocava as pessoas em grupos menores na sala dele para dar feedback, né? E aí a gente trabalhava feedback individual. Então, pra mim, foi a minha grande escola ali, foi NYU, em Nova York. E aí, quando eu perdi o medo e eu comecei a me apaixonar por esse tema, eu falei, cara, se eu, que sou fonoaudióloga, que adoro me comunicar, tenho essa dificuldade, eu imagino uma pessoa de TI, uma pessoa, né, que foge desse assunto de comunicação. E aí foi assim que eu fundei, então, a The Speaker. Em 2016, era uma empresa extremamente disruptiva no mercado, porque a gente tinha dois papas do assunto da oratória no Brasil, mas com metodologias um pouco mais conservadoras. Aquela coisa do púlpito, do terno e da gravata, uma coisa mais formal. E eu trouxe pro Brasil essa coisa da coisa jovem, da coisa moderna, sabe? Usar as potencialidades que tem, né? Exato, de você ser autêntico, de você... se você mexer muito a mão, não tem problema, contanto que isso tem algum propósito. Eu trouxe isso pro mercado, né? Na época, em 2016, engraçado, porque nem faz tanto tempo assim, mas pessoas pouco falavam de oratória. Né? E aí veio a explosão da história de todo mundo entender que precisa realmente de comunicação durante a pandemia. Né? Acho que foi um grande momento ali, que aí de repente todo mundo virou professor de oratória, porque aí quem sabe se comunicar, falou assim, poxa, eu também posso ajudar os outros. Né? Então esse é um pouquinho da minha história. Boa. A gente estava até conversando antes no carro, não lembro se eu escutei isso no teu curso, ou se foi em algum lugar, li em algum lugar, que hoje o maior medo das pessoas é falar em público, mais do que morrer, mais do que uma série de bichos que a gente tem repulsa ou medo. E é muito louco. Né? É assustador, né? 60% das pessoas têm medo de falar em público, né? E eu brinco que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum que as pessoas, quando você vai num funeral, vai num velório, tem sempre algum parente que vai lá na frente e faz um discurso em prol daquela pessoa, fala umas palavras bonitas, né? E eu brinco que tem muita gente que ia preferir estar dentro do caixão do que fora ali, fazendo aquela homenagem. Tamanha dificuldade que a gente tem ali de se expor. Ainda mais no momento, olha só, eu não consigo imaginar a gente no Brasil com essa dificuldade toda que a gente tem, né? Porque no Brasil, o bonito é quem fala de improviso, é quem dá um jeitinho, é quem fala do coração, sabe? Só que numa dessas, a gente fala um monte de coisa que não devia ter falado, né? Nos Estados Unidos, você já tem uma noção muito mais clara de que não, que precisa de preparo, né? Que você não pode sair falando o que você quer. E aí eu brinco que tem muita gente que preferia estar morta ali no caixão do que falando, porque imagina, numa situação de pressão, você que é super difícil, você tá cheio de emoção, você ainda conseguir fazer um discurso, a gente não consegue, né? Recentemente eu fui chamada para ser cerimonialista de um casamento. Nossa, que dificuldade. Quando você tá muito emocionado, é muito difícil falar, né? Eu imagino. Nossa, e eu chorava, e eu tentava engolir o choro pra conseguir falar. Uma dificuldade enorme. Boa. Acho que pra gente abrir, assim, Lívia, acho que a gente comentou, assim, principalmente depois da pandemia, a questão da comunicação, ela começou a ficar muito... todo mundo falando, e tu trouxe a The Speaker em 2016 pro mercado, né? Então, até um tempo atrás, talvez... não se falava tanto em comunicação, em oratória. Acho que aqueles convites na pandemia, como era tudo remoto, a gente começou a aceitar aqueles convites, começar a falar, aí fazia para 2.000, 3.000, mas ninguém tá ali comigo, eu tô sozinho, então tá tranquilo. E a pandemia passou e a gente precisa conversar com essas pessoas, né? Acho que hoje todo mundo entende o quanto a questão da comunicação, ela é importante, mas acho que vale ressaltar, assim, qual que é a importância da comunicação, principalmente para negócios, a gente começar a pensar um pouquinho também para o médico, para as clínicas, e desmistificar também, porque foi, acho que uma das primeiras perguntas que tu fez lá no curso, lá, se comunicação é um dom, né? Porque a gente tem muito isso, aquela pessoa sempre falou muito bem, ela é nato dela. Como é que é a tua visão em relação a isso? Na verdade, assim, quando a gente fala assim, essa pessoa que se comunica muito bem, ela nasceu com um dom, a gente não tem como dizer se foi um dom ou se desde pequena ela tá exposta em situações ou ela teve oportunidade na vida dela de se expor,
E aí ela começou a se sentir bem e começou a desenvolver aquilo, né? Então, quando eu pergunto assim, me fala um bom comunicador. Muita gente fala do Silvio Santos. Silvio Santos comunica bem. Sim, legal. O que o Silvio Santos fazia antes dele ser apresentador? Era camelô, Era camelô. Ele ficava na rua puxando as pessoas e através da lábia ele fazia as vendas. Então é muito difícil você falar assim, eu tenho dom. E é engraçado porque todos os dias da minha vida eu tô em alguma empresa, dando treinamento, fazendo palestra. Eu pergunto assim, comunicação é um dom? Algumas pessoas levantam a mão, outras não. Eu falo assim, quem é que acha que nasceu com dom? Ninguém levanta a mão. E aí a próxima tela eu mostro comunicação é uma habilidade. Que bom, né? Porque se fosse depender de bom, nasci, né? Putz, essa vida vim sem o dom, volta. Na próxima, então, eu me comunico melhor. Essa aqui já era. Não, é uma habilidade, é algo que a gente pode praticar. Infelizmente, o brasileiro, ele tem um certo preconceito com curso de oratória, porque ele vai achar que o curso vai deixar ele engessado. Na verdade, assim, a ideia do curso, um bom curso de oratória, ele vai te trazer à tona as suas potências, né? Então, a gente vai entender o que você tem de bom e tentar trazer luz pro que você tem de bom. Então, se você é uma pessoa bem-humorada, a gente vai jogar foco pra isso e vai usar o seu bom humor a seu favor. Agora, eu nunca vou falar pra você o que muita gente por aí fala. Começa um quebra-gelo fazendo uma piada. Se você é um cara sério, se você no seu dia a dia é mais fechado. Não é natural pra aquela pessoa. Faz a piada e fica com aquela cara dele. Eu tenho cliente que fala assim, nossa, eu tenho um chefe super sisudo, ele não dá bom dia pra ninguém gosta dele, ele é sério, ele é carrancudo. Ele sobe no palco e faz piada, ninguém ri. Porque você vê que é fake. E o que muitos cursos fazem por aí é isso. Começou, faz uma piada. Sabe? Então, não é isso. E aí, obviamente, você fica engessado, porque você fica tentando agir de uma maneira que não é você, né? Então, acho que esse é um ponto que as pessoas... a gente precisa pensar um pouco, assim, né? A ideia do curso não é deixar a gente engessado. É o contrário, é a gente ficar natural, né? Se você faz um curso e você fica engessado, ou você... Enfim, ou o curso foi feito de uma maneira ali didaticamente não tão legal, ou na hora de ensaiar, e a gente fala muito da importância de ensaiar, né? Você ensaiar pela metade. Entendeu? Então, assim, o ideal é que você ensaie tanto que fique natural. Agora, se você ensaiar pela metade, vai ficar meio fake. Fica no meio do caminho, né? Vai começar bem e vai terminar mal. Vai ficar meio fake, assim, né? Mas uma coisa que você fala, Liv, que pra mim fez muito sentido, né? E que é se expor, né? Que é o maior medo das pessoas é se expor a falar. E é algo que eu sempre, meio intuitivamente, desde que a gente começou a faculdade lá, achava situações onde tinha que falar, empresa júnior, alguma outra associação, e ia me expondo a falar, por mais, não tenho tanta confiança assim de falar bem, mas eu ir me expondo a situações onde eu tinha que falar em público faz a gente perder esse medo, né? Posso estar falando uma bobagem aqui, né? Do lado da professora do aluno. Mas isso funcionou muito pra mim, assim, que é se expor, talvez eu não seja tão bom ainda, mas se eu não me expor aí, falar, e ir testando e melhorando essa habilidade, perdendo esse medo, talvez eu nunca vou ser bom. Então, isso funcionou muito pra mim, assim, de ir me expondo a situações onde eu precisava falar, né? E ele é assim até hoje, né? A gente vai em qualquer lugar de falar com o empreendedor, Marcelo sempre é o primeiro a puxar pra fazer uma pergunta. Legal. É muito importante, assim, se você não tem medo, você ir aproveitando ali situações pra você se expor, né? O grande ponto que eu trago sempre, assim, a gente deveria ter esse tipo de disciplina na escola e faculdade. Por quê? Enquanto você está na faculdade, se você fizer uma grande bobagem, o teu risco de imagem e reputação ele é menor. Você errou, eu tirei uma nota baixa, tudo bem, e aí? Agora, uma vez que você foi pro mercado de trabalho, você estudou 6 anos para virar um médico, você fez mais 4 anos para você virar residente, e aí você recebe um convite incrível para você... um convite incrível para você participar de algum evento. E aí você sobe no palco e você demonstra insegurança, não consegue persuadir, não consegue engajar, fica aquela coisa monótona, chata. Existe um risco de imagem e reputação muito grande, sabe? Então, qual que é a ideia, assim? Se você já tá num certo patamar onde você sente que se você se expor e fizer alguma coisa ruim, vai ser muito ruim para sua imagem e reputação, o que o curso de oratória ele vai fazer? Ele vai encurtar um caminho, né? Ele vai te ensinar ali como que você pode se avaliar, vai te trazer uma série de ferramentas e tal, para você encurtar um caminho e da maneira mais rápida possível fazer com que você consiga se apresentar e ir bem, né? Então, eu acho super válido essa coisa de se expor, especialmente em coisas que não... Pra quem tem medo e tal, em coisas que... na igreja, sabe? Na escola do filho, em coisas que é menos... Menos arriscado. Assim. Agora, você é um médico, você vai subir no palco, vai fazer uma palestra, num evento... E tá todo mundo hoje com uma câmera na mão, que também é uma questão, né? Então, eu falo que o vídeo, ele é o eternizador do erro, né? Por que as pessoas têm tanto medo do vídeo? Tem muita gente que tem mais medo de gravar vídeo do que de ir por palco. Porque é um eternizador do erro,
você errou, ficou lá pra sempre. E qual que é a questão hoje em dia? Você tá no palco, todo mundo tem um vídeo, uma câmera na mão. Então vai estar alguém te filmando. Se você falar uma grande besteira, ou se acontecer de você, enfim, acontecer alguma coisa ali não tão legal, sai amanhã no YouTube, sai no Instagram, doutor fulano de tal, fez tal coisa, né? Então, quanto mais a gente vai subir na nossa carreira, mais risco de mais reputação a gente tem e mais preparado a gente tem que buscar subir num palco, né? Pra quando a gente for numa situação de exposição, a gente tem que estar mais preparado possível, né? Perfeito. Boa. Até, acho que pegando esse gancho que a gente estava conversando, Olivia, a gente já salientou um pouquinho da importância da comunicação, como isso como tu trouxe lá de outro mercado, né, dos Estados Unidos, a diferença que isso já é ensinado ao longo da vida e não quando eu preciso fazer um evento eu tenho que ir atrás agora para resolver. E aí, um dos motivos da gente fazer o podcast hoje, que me chamou muita atenção que na nossa turma ali do curso, 4 dos alunos eram médicos, né, e tá, cada um com a sua dor ali, buscando algumas coisas. Então eu falei, poxa, Olivia, vamos gravar um podcast, porque eu acho que deve ser algo que os nossos clientes têm muito essa dúvida. E aí essas dores que a gente conversou um pouquinho até aqui da comunicação, da questão do medo, da questão de exposição, tu já salientou um pouquinho da questão da imagem, né, do médico, cuidar isso da reputação. Mas pensando nos médicos, geralmente acho que em outras... até uma das nossas clientes, doutora, acho que a Andressa Almeida de Brasília, ela já fez o curso contigo também. Ah, que legal. Olhando para esse perfil, assim, o que tu vê de diferente? O que geralmente são as principais dores que esse público tenta resolver? Vale o que a gente falou até agora de comunicação é universal, ou pensando nesse público é um pouquinho diferente? Porque a gente percebe que grande parte dos médicos, não regra, mas alguns são um pouquinho mais tímidos, um pouco mais introspectivo. O que a gente pode salientar para esse público? Eu acho que o médico tem um desafio assim, né? Passa praticamente 10 anos da vida dele só estudando para depois poder começar a atuar. Enquanto isso, os colegas de outras áreas já estão ali atuando, começando a ganhar dinheiro e tal. E aí, uma coisa assim, cada curso, eu assisto um curso, eu coloco conhecimento na minha cabeça. Eu leio um livro, eu coloco conhecimento. Eu assisto uma aula. E aí, o médico, durante 10 anos, ele vai fazendo um processo que eu falo que é como se você fosse uma esponjinha. Você vai absorvendo, absorvendo, absorvendo. O que acontece? Depois de 10 anos de formação, o médico está com tanto conhecimento na cabeça dele, tanto conhecimento, que se torna difícil você falar de uma maneira simples. Então, eu chamo isso de a maldição do saber. Quanto mais você sabe sobre uma coisa, mais difícil é você trazer aquilo de maneira simples. Que é o que Steve Jobs fazia, o que ele fazia na parte de inovação ali, né? Simplificava. Então, exato. Então, assim, qual que era o grande trunfo do Steve Jobs? O cara sabia muito, só que ele conseguia fazer uma interface totalmente intuitiva e simples para o usuário final, né? Então, os concorrentes também sabiam muito, mas faziam um negócio que não era tão intuitivo e simples. Então, eu falo isso que é a maldição de saber. Quanto mais se sabe de um assunto, mais difícil é. Mais você quer falar. Aí, qual que é a dificuldade que o médico vai ter? Parar de usar termos específicos e tentar fazer uma tradução para explicar as coisas de uma maneira que pessoas leigas possam entender. Essa é uma grande dificuldade. Outra, uma grande tendência de não conseguir identificar o nível de profundidade ideal que eu preciso falar sobre um tema. Ou não entender o nível de... o tanto que eu preciso contextualizar alguma coisa para chegar num ponto. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu sou um médico e eu tô num congresso ali de, sei lá, sou cardiologista e tô num congresso de cardiologia, eu vou virar e falar assim, gente, descobrimos uma célula no tecido X que ela é responsável por tal coisa. Ele vai bem direto ao assunto. Quando a gente vai falar com um paciente, por exemplo, a gente precisa ter uma contextualização, ou seja, eu não posso ir direto lá no ponto final. Eu preciso ter toda uma contextualização que seria... Então, paciente, em volta do coração tem tipo uma pelinha, sabe? E nessa pelinha, a gente descobriu que tem ali um ponto que é uma célula. E entende? Então, você tem que ter muito mais cautela e um passo a passo para você explicar as coisas de maneira simples. Boa. E nem sempre isso acontece, né? Então, assim, você vai... Médico, e aí, doutor, o que eu tenho que fazer? Você tá com carcinoma do não sei o quê? Você fala assim, gente, o que é isso? né? Então, o que ele deveria falar? Se é bom, é ruim? Você tá com carcinoma grau 3 de não sei o quê. Você fala assim, gente, o que é isso? Né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade, assim. Falar de maneira simples... e entender nível de profundidade para adequar a cada público. Então, por exemplo, a gente vai ver no Instagram um médico que começa a se propor aí pro Instagram. Eu tenho uma amiga minha que ela é tricologista, né? Trabalha com queda de cabelo e tal. E aí, ela fala de um jeito que não é sexy, sabe? É muito difícil o médico conseguir falar de um jeito sexy. E o que chama de sexy? É aquele jeito que você tem vontade ali de ouvir. Se você começar a falar a haste do folículo capilar
E é o jeito que eles acabam falando, entende? Parece um vídeo narrado em inteligência artificial. Exato. Eu vi uma vez uma palestra de uma pessoa que trabalha com marketing de médico, marketing médico, né? E aí eles estavam falando, vamos lá, a gente vai falar então sobre obesidade, sobre pessoas que querem emagrecer. E aí o ponto era assim, algumas pessoas fizeram assim propaganda no Instagram, né? Assim, você vai perder gordura abdominal, você vai perder circunferência abdominal, você vai diminuir lipedema, sabe? E aí o teste A, né, e o teste B era assim, reduza a sua perca a sua pochete, dê adeus à sua papada. E aí, cara, óbvio, performou 1000 vezes melhor o papada e pochete. Descobriram que papada e pochete, assim, é a palavra que você tem que falar que todo mundo compra. Tá agora, muito clara a dor, né? Exato, entendeu? Papada e pochete, todo mundo sabe o que é. Agora, se você falar gordura circunferencial, abdominal e tal, não é tão interessante. Então, quando eu chamo de sexy é isso, assim, no fim do dia, qual que é a dor real? Todo mundo sabe o que é papada, né? Então, acho que essa é uma das dificuldades, assim, sabe, do médico. E eu acho... eu particularmente, assim, acho que agora as faculdades, elas deveriam... E veja, né? Hoje em dia, quando você vai na faculdade de medicina do Einstein, quando você vai... para passar na faculdade de medicina do Einstein, você precisa passar por um vestibular normal, perguntas escritas, e você tem uma parte dinâmica. E aí, uma entrevista dinâmica de grupo. E é super difícil essa dinâmica de grupo. A gente hoje prepara os estudantes do Colégio Bandeirantes para essas dinâmicas, tanto do Einstein, FGV e INSPER também, né? Mas no Einstein... Para poder entrar na faculdade de medicina. E como é que funcionam essas dinâmicas? Os alunos, eles vão para uma sala, e aí você tem alunos concorrentes seus, que também estão tentando entrar, e você tem atores. E você não sabe quem é ator, quem é aluno. Caramba. E aí você tem coisas do tipo assim, tá, seu paciente morreu, você tem que falar pra ele, mas o irmão viveu, e aí eles colocam situações de comunicação difícil, como é que você faz isso? Caramba. E o aluno com 17 anos tem que saber, e quem não tem um desempenho tão bem na comunicação, não passa. Boa. A gente listou 3 dores principais aí dos nossos clientes para conversar um pouquinho. Acho que uma dessas é essa que a gente já entrou, que é dos pacientes. E a gente percebe aqui, Lívia, que um dos grandes desafios, assim, e até a Carol, que é a nossa produtora aqui do podcast, colocou assim, não pedir dicas para Lívia. Aí eu queria saber técnicas, Lívia. Deixa eu fazer um comentário. Claro, vai lá. Ponto que a Lívia trouxe, da comunicação do médico com o paciente, porque a gente fala muito isso pro médico, né, Lívia, da importância de ele comunicar pro paciente o que está acontecendo com ele. Né? E obviamente, que a comunicação que a gente fala no software é muito mais escrita, automatizada, por e-mail, por WhatsApp. A gente incentiva, obviamente, também que ele faça conteúdo, né? Em vídeo, em Instagram. Mas o quanto isso é importante, quanto mais o paciente entende o que está acontecendo com ele, maior o engajamento ele vai ter com o tratamento, mais percepção de sucesso ele vai ter, porque se ele não sabe que é a papada que ele está tratando, que é a pochete, como é que ele vai saber o resultado disso, né? Se está sendo bom ou se está sendo ruim. Então, a importância do médico comunicar bem para o paciente, para que ele entenda o que está acontecendo com ele, tenha uma percepção melhor do resultado do tratamento dele, engaje melhor, e lá no final ele tenha um olhar mais positivo para a experiência que ele teve com a clínica, né? Então, ele vai voltar mais vezes para a clínica quando precisar, ele vai indicar amigos para aquela clínica, então se torna um ciclo muito virtuoso para a clínica, né? E tudo começa com uma comunicação bem feita para que o paciente entenda de fato o que está acontecendo com ele, né? Então, só para reforçar esse ponto, que eu acho que é muito importante que os médicos olhem para isso, né? E assim, entender que hoje em dia os pacientes, principalmente a gente falando de paciente mais high level, assim, que vai pagar um valor mais alto na consulta, ele tá buscando acolhimento, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma das minhas clientes é a doutora Luciana Pepino. No Brasil, ela é referência em atendimento ao cliente, em Customer Experience, né? Como é que chama? Experiência... Sucesso do cliente. Sucesso do cliente. E aí, ela, na clínica dela, ela tem uma coisa que é o seguinte, ela não faz, ela é cirurgiã plástica, ela não faz consulta com o computador na frente anotando. O computador dela tá fechado, ela tá olhando pro paciente o tempo inteiro e tem uma enfermeira no canto que tá anotando tudo.
Que legal. Né? Ela pode agora até usar software que faz aqueles resumos de reunião e tal, né? Mas assim, pra ela, o que ela fala? Ela fala, pô, o cara me procurou, o cara vai fazer uma cirurgia plástica. Neste momento, ele não quer que a pessoa fique olhando pra um computador, ainda que seja relevante fazer, né, registrar. Ele quer isso. Então, acho que um ponto importante é a questão do acolhimento, sabe? Eu, como fonoaudióloga, durante 11 anos eu tive consultório de fonoaudiologia. E é muito engraçado, gente. E acho que os médicos, eles passam um pouco por isso também. Chega uma hora, no bom dia na recepção, eu já sabia se a pessoa tinha um ceceio lateral, se ela tinha um problema de voz, uma fenda na prega. Eu já sabia. E aí, o que eu comecei a fazer? Um atendimento muito rápido. Porque, como eu já tinha... O meu ouvido, ele é muito treinado, né? Então, eu ouço ali, eu já... Putz, a pessoa tem uma fenda, então eu vou mandar fazer uma videolaringoscopia. A gente vai sair do episódio, a Lívia já vai passa lá pra tratar tal coisa. Seu gago. Aí eu já tinha isso. Então, a minha consulta, ela era muito rápida. Então, então você vai fazer tal exame. Aí, sabe o que eu comecei a perceber? E eu atendia muita criança, né? Que as mães não queriam essa consulta rápida. Aí, o que eu comecei a fazer? Apesar de eu saber que a criança tinha... Esse seio lateral é um problema de dicção, né? Quando as pessoas falam assim, sabe? Então, assim, eu bato o olho, eu já sei o que é. Só que eu comecei a perceber que a mãe preferia, e a taxa de retenção de cliente que eu tinha era maior quando eu... Criança, vem aqui, põe a mãozinha aqui, põe a linguinha aqui. Nossa, tá fraquinha. Ou seja, eu fazia um exame mínimo ali pra... Por mais que já soubesse, por mais que eu já mostrava soubesse. pra ela que tava dando então, atenção. E aí a chance daquele paciente ficar comigo era maior. Por quê? Porque a mãe falava assim, nossa, olha como ela é acolhedora. Querida. Olha, ela veio, ela... Sim. Então, assim, eu acho que o médico, com a história dos exames, faz exame. Mas, poxa, às vezes, um detalhe, que é você colocar o estetoscópio e ouvir o coração, a pessoa... Então, são também gestos, Às não vezes é só demora a fala. um ano pra conseguir aquela consulta ou mais Isso. e chega lá... E, de fato, ele ouvir talvez nem seja o que vai mudar o diagnóstico, mas isso tem uma simbologia de cuidado, de acolhimento, de carinho, que eu acho que a medicina tá perdendo um pouco. As pessoas, é tudo exame, né? Oi, doutor, oi, não sei o quê, tá com tal sintoma, tal, pum, exame. Não, vem aqui, deixa eu te ouvir. Né? E tu só vai conseguir passar isso através de uma boa comunicação também, né? Exato. Porque muitas vezes tu tem esse avatar, porque o médico, eu acho que por vocação, acho que o médico, ele, claro que tem a questão do dinheiro também, né? Hoje a profissão aí que talvez melhor paga na média, mas acho que todo médico, ele tem muito esse lance da vocação, do cuidado, da saúde. Muitas vezes ele já tem isso, mas por talvez não saber se expressar muito bem, conseguir se comunicar muito bem, ele acaba não conseguindo passar todo esse cuidado também, né? E eu acho que hoje em dia os pacientes high tickets, eles estão buscando isso, assim, sabe? Tá buscando um cuidado, assim. Essa minha cliente que eu acabei de falar, ela tem um atendimento tão diferenciado que ela uma vez virou para uma paciente dela e falou assim, mas você já viu tal coisa no seu corpo? Daí a paciente falou assim, eu não tenho espelho em casa. Aí ela falou, como? Eu não tenho espelho de corpo inteiro em casa, porque eu não quero olhar pro meu corpo. E aí... É algo muito maior, né? Não é só Nossa. aquela consulta. Aí o que a minha cliente fez? Mandou entregar um espelho de corpo inteiro pra ela, quando acabou a cirurgia, né? Passado legal. o processo. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa comunica muita coisa também, entende? Recentemente, essa semana, eu fui perguntar pra um cliente meu como é que tava. Ele tem pânico de falar em público, eu encaminhei ele pra fazer sessões de hipnoterapia. E aí eu perguntei, e aí, como é que você tá? Ele, você não sabe, meu pai faleceu, não sei o que, nananã. Aí eu fiquei, nossa, sério, não acredito e tal. Aí mandei entregar um presentinho. Então, essas coisas também são comunicação, entende? Então, às vezes a gente fica muito preocupado com o falar em si, mas tem uma série de gestos também ali que comunicam, né? Então, acho que esse é um ponto de atenção também. A gente até listou depois uma das principais aí que a gente tem que trazer para falar essa comunicação não verbal também. A gente vai trazer na terceira dor aí que a gente... Esses 3 eu aprendi em algum lugar também, de pegar 3. E aí a gente tava já falando dos pacientes, Lívia, e aí eu tava brincando ali que a Carol pediu pra não pedir dica, nem pedir técnica. E a gente já falou um pouquinho sobre isso. Anotei aqui, ó. Né? Então, falar dica. Que a gente, quando os médicos conversam com os pacientes, ali acho que alguns dos pontos principais, já que a gente entrou nessa dor do médico, comunicação com o paciente. Gravar vídeos, né? Se tem alguma técnica que ajuda nisso, porque às vezes é tão tímido que até para gravar esse vídeo é difícil. A gente falou um pouquinho na abertura sobre isso também. O médico também, ele tem uma dificuldade muito grande de vender mais, conseguir falar para o paciente de fato, porque no final do dia a gente fala muito aqui no podcast também, cara, tu vende, tu precisa vender, né? É saúde e tal, mas no final do dia a tua empresa é um negócio. O paciente engajar no tratamento é uma venda. E esse engajamento do paciente também, né? O que tem técnicas que eu consiga trabalhar
para conseguir fazer esse engajamento do paciente, seja nas redes sociais, seja ali com ele para levar para um tratamento, ele engajar mais? Tem alguma coisa que tu recomenda geralmente para os teus alunos? Tá. Acho que o primeiro ponto, assim, gravação de vídeo. Se o médico tem... Hoje, gente, infelizmente, não tem mais como você ser só médico. A gente acumulou função. É que nem as mulheres quando botaram lá, queimaram os sutiãs. A gente quer trabalhar, bora, mas você não vai deixar de cuidar do filho. Você só acumulou função. O médico tá nisso. Então, assim, não é só estudar e atender. Agora, além de estudar e atender, tem que gravar vídeo. Tem que aparecer no Instagram, que senão você não vende, né? Quem estiver fora do mundo digital... Porque o Instagram acabou virando um currículo, né? Até o doutor Daniel Dziabas, que esteve aqui com a gente num podcast anterior... não vai agora lá, termina de escutar com a Lívia aqui, depois vai lá. Ele fala exatamente isso, assim, o canal dele é muito forte em indicação, mas é uma indicação hoje que é no Instagram dele. A pessoa fala dele, mas a pessoa vai no Instagram pra reforçar se tudo aquilo que falam dele existe de fato. Quando né? manda pra indicar, já manda o Instagram direto, né? Ó, esse aqui é meu médico. E você quer ver os valores do médico, você quer entender, por exemplo, eu adoro a parte de medicina integrativa, então assim, eu não gosto de tratar o sintoma, eu gosto de entender a causa, eu sou toda natureba, eu sou contra remédio, assim, eu tento evitar ao máximo. Então, eu tenho médicos que eu já sei a linha deles. Mas aí quando aí eu tenho esses médicos, normalmente eu peço indicação, um cardiologista que tem uma visão integrativa, por exemplo, aí me indicam. Eu vou no Instagram pra ver os valores do cara, pra ver se realmente ele é um cara, sabe assim? Então acho que o Instagram ele tem um pouco isso. Então assim, acumulou função, né? O médico, além de ser bom médico, atender, não sei o que, não, ele tem que ter ali um canal de Instagram que ele apareça. E aí isso que é o problema também, porque antigamente, logo no início do Instagram, você põe uns posts mais estáticos e tudo bem. Agora é vídeo. Tudo é vídeo. Então, assim, o médico que tem muita dificuldade, a primeira coisa que ele tem que fazer é buscar ajuda mesmo. Porque foi o que eu falei, assim, se também você quiser, você pode ter um Instagram com poucas pessoas e começar a treinar e falar. Você vai ter uma evolução, mas é uma evolução mais lenta, né? Então, quem busca, eu preciso começar, quero gravar um vídeo, quero começar a fazer isso bem feito, busca ajuda mesmo, fazer um curso mesmo, entender, né, o que precisa para você se tornar melhor comunicador. E aí, obviamente, ensaiar bastante, treinar, se assistir. Mas eu acho que um dos pontos que atrapalha muito o médico nesse processo é porque o médico é perfeccionista. Todo médico é perfeccionista. Tem clientes minhas, né, que você pega uma cirurgiã plástica. Como que essa pessoa, essa médica, como que ela lida com o erro? Ela não se permite errar. Por quê? Eles são treinados pra isso, né? Exato, porque se ela errar, ou o cara fica com o nariz torto, ou o cara morre, assim, o cara tem umas consequências super sérias. Então, assim, essa pessoa, não posso errar, não posso errar, não posso errar, não posso errar. E o que acontece? Ela pega isso e leva pra cima do palco. Não posso errar, não posso errar. E não funciona. Porque eu falo que, assim, a comunicação ela é perfeita na sua imperfeição. O que é uma comunicação perfeita? Eu tô aqui dando uma palestra. Daí eu falo de um jeito, eu começo a ver que eu tô me embananando, que eu tô fugindo do assunto. Eu falo assim, não, gente, peraí, deixa eu dar um outro exemplo. Isso é perfeito. Conseguir ser natural ali, né? Aceitar que tu errou, já direciona. Exato, porque é igual quando você tá dirigindo um carro. Você tá dirigindo, aí vem um buraco, você, opa, desvia e vai. Isso é perfeito. É o mapa e o terreno. Exato. Agora, se você quer subir no palco e ter a mesma performance que você teria num vídeo editado, esquece. Mas eu acho que o médico, ele sofre muito porque ele não vai se permitir o erro. Entende? Ele vai ficar querendo não errar. E na comunicação, na oratória, né? Quando você tá fazendo esse processo de treinamento, é importante que você erre pra você ver, enxergar e corrigir. E o que eu falo também para as minhas clientes é o seguinte: você é, sei lá, um cirurgião cardíaco. Quantos anos levou para você se tornar excelente na sua profissão? Pelo menos 10, 15 anos. Pelo menos uns 15 anos. E aí ele quer a mesma excelência que ele tem como cirurgião cardíaco, ter em cima de um palco. Na primeira fala. Em um curso de 2 horas, entendeu? Então, assim, não. Então, é uma jornada. Você se tornar um bom comunicador não é um curso só, sabe? É uma jornada mesmo. Mas, definitivamente, se você decidiu, quero dar palestra, eu quero aparecer no Instagram, o mínimo é, assim, faz um curso. Sabe, assim, pra você minimamente entender suas potências, suas fraquezas. Acho que esse é um ponto importante, sabe? E é interessante esse ponto que tu fala da naturalidade, assim, né, Lívia? Porque quais são as maneiras de fazer conteúdo que mais engajam? É live, hoje em dia, e podcast, que é onde tu fala mais natural. Isso, exato. Aqui a gente tá falando natural, a gente erra, corrige. Agora vídeo editado... Fala por ti, eu tive que ensaiar tudo decorado. Só que tu tá na frente da professora, né? Senão tu não ia falar isso. Não, ela fala exatamente pra não decorar. Depois a gente vai falar da arquitetura do discurso. Daqui os tópicos aqui, ó. Hoje um vídeo editado, perfeitinho, ele já não engaja tanto quanto uma live, quanto o podcast a gente tá fazendo agora
tá fechando o primeiro ano e tem dado um resultado super positivo que a gente não conseguia ter com os vídeos perfeitinhos. Então, essa naturalidade, ela engaja mais, a pessoa já se identifica um pouquinho mais, isso é muito legal. E pro médico ter isso em mente, que não precisa ser perfeito, né, nessa comunicação. Exato. Então, mas aí pra atingir a naturalidade, você tem... Então, imagina assim, o médico tá aqui e ele quer chegar na naturalidade, mas tem um caminho aqui que ele vai ficar não natural, treinando, ensinando... Gente, igual aprender a dirigir um carro, entendeu? Quando você começou a aprender a dirigir carro... Todo duro aqui. O negócio não Tem que ia. pensar na embreagem com o pé no freio. Aí se você, cara, um pé tem que fazer assim, o outro assim, né? E aí, Hoje em dia, tu chega no lugar, eu vim de carro. Eu nem lembro que Acho que nem andar. Exato. Aí você digita enquanto você tá dirigindo, enfim, né? Mas então, existe isso. Então, o médico tá aqui, não sabe nada, né? E depois ele vai passar por um processo que ele vai ter que, né, aprender sobre aquilo e em algum momento ele vai ficar natural. Por exemplo, eu falo isso nos treinamentos, né? Nas palestras. Hoje, tem uma série de técnicas e ferramentas que existem pra você reter a atenção das pessoas. Mas hoje, quando eu dou uma palestra, eu não fico pensando assim, agora eu vou fazer tal gesto. Agora eu vou fazer uma pausa dramática. Agora eu vou falar mais baixo. Não, a coisa flui. E o que eu tô fazendo quando eu tô palestrando? Eu tô olhando pra frente, né? Olhando pro trânsito, olhando pras pessoas. Que eu tô engajada ali com as pessoas, com essa troca. E menos focada em mim. Mas em algum momento eu precisei olhar pra mim. Pra isso ficar natural. Né? Então é um processo ali que... É um ponto, assim, né? O médico se dedica tanto, foi o que eu falei, pra trazer conteúdo pra dentro, ele vai ter que, em algum momento, aprender como é que eu faço pra trazer esse conteúdo pra fora. Pra um público de médico, pra um público de farmacêuticos, pra um público de pacientes, né? Então, é um desafio. Até num episódio que a gente teve aqui com o Dr. Thiago Volpe, ele comentou um pouco sobre isso, assim, a gente falou um pouquinho sobre... Bom, para esse médico que está tentando vender mais, né? E até me chamou a atenção porque depois eu virei paciente dele, fui lá consultar e ele conta muito, assim, uma coisa que ele tenta fazer durante a consulta dele é quase te mostrar de um ponto A, quase contar uma história do que tu tá vindo buscar ali. Então, olha, como é que tu chegou, como é que era o Felipe de 5 anos atrás, nessa questão aqui, e nesse ponto, e fisicamente, e mentalmente, Que legal. e como é que era o teu foco? É maior ou menor que agora? Mas esse aqui é maior, esse aqui é menor. Beleza, então agora a gente vai começar a construir essa história de como é que tu se imagina daqui a tanto tempo. Então é esse processo que a gente vai contar junto, né? Então, muito de trazer essas histórias, mas tá totalmente ligado com aquilo que a gente conversou de ter o foco no humano, né? Menos técnico ali e conseguir... Porque, cara, às vezes dependendo, claro que o doutor entende pra caramba do tema, né? Estuda pra caramba, mas pro cara que é leigo, é muito mais importante isso que ele fez comigo do que ele me falar um monte de remédio que tem que tomar, os exames que tem que fazer, e é isso, né? Total, exato. Até pra você se engajar, né? No que você vai fazer, se fizer mais sentido, é muito melhor, né? Lívia, segunda dor aqui que o pessoal listou pra gente é a equipe. Então, depois dos passear, comunicação com o paciente, comunicação com secretária, com equipes, às vezes o médico ele é muito de falar assim, porque as pessoas na clínica não me entendem, né? Então, tem alguma, no dia a dia corporativo, assim, é a mesma lógica pra gente poder conversar com a equipe, tem técnicas para conseguir dar aquele bom feedback para a secretária, porque às vezes o médico é um pouco assim, ele é 8 ou 80, ou ele não fala nada para a secretária, ou quando fala, estoura tudo de uma vez só, né? Então, existem técnicas para eu trabalhar melhor essa comunicação com a minha equipe também, é a mesma lógica de eu subir num palco, como é que a gente trabalha isso? Eu acho que quando vamos pensar aí no médico, numa equipe, em relação com a secretária, ou enfim, com toda a equipe que ele tem ali para dar suporte para ele, né? A história do feedback, minha sugestão é sempre que seja algo periódico. Então, aí o médico vai escolher, mas não é final do mês, toda primeira, segunda do mês, ou a cada 2 meses, ou toda semana. Aí vai depender também muito de quanto tempo a secretária tá com ele, o profissional tá com ele. Mas eu gosto muito da coisa ser periódica, porque aí meio que vira uma obrigação. Vai pôr na agenda, vira uma obrigação, e aí você se programa pra fazer aquilo, né? O jeito que eu gosto de trazer feedback é sempre a coisa do o que você tá fazendo hoje. O que você está fazendo hoje que está funcionando bem? O que você está fazendo hoje que você precisaria parar de fazer, que não faz sentido? E o que você não está fazendo que você gostaria de começar a fazer? Esses 3 pontos ali, sabe? Então, hoje eu estou fazendo muito bem agendamento dos pacientes, está dando super certo. E o que você está fazendo que você não deveria fazer? Recibo. Não sei fazer recibo, isso aqui não é comigo, tá maior confusão lá com o meu contador, tem uma outra pessoa para fazer recibo, podemos terceirizar isso, né? E o que você não está fazendo que você pode começar a fazer? Pô, eu não estou mandando presentinho de aniversário pros pacientes, posso começar a fazer isso. Então, acho que é bem simples. Mas se todo mês você tem, né, meia horinha para conversar com a sua secretária, para trazer esses feedbacks, existe uma melhora contínua ali.
também um ponto importante é ouvir da secretária, que acho que o médico tem uma dificuldade ali. Eu acho que é exatamente esse ponto aí que eu queria chegar, mas a gente nem combinou, eu e a Lívia, que eu acho que tão importante na comunicação quanto falar é o escutar, né, Lívia? Sei o quanto isso é relevante dentro de um processo de tu ser um melhor comunicador, assim. E assim, de novo, aí como o médico ele vai ser uma pessoa muito perfeccionista, grandes chances de ter uma aversão a qualquer crítica. Né? Então, também é isso, assim, você vai fazer feedback, tudo bem, mas em algum momento você vai ter que ouvir da pessoa, tá, e como eu posso melhorar? E aí, isso é difícil, né? Sim, e o médico tem esse ponto que ele tem uma certa dificuldade de escutar de um não médico, né? E aí, quando é a recepção, talvez levando um feedback, já complica mais ainda, né? Exato, mas aí é um ponto a ser trabalhado, assim, né? O primeiro ponto para você se tornar um bom comunicador é você ser um bom ouvinte. É escutatório. Escutatório, exato. E aí é uma dificuldade que a gente vê de fato a gente ouvir uma crítica e a gente falar, não, tá bom, eu também preciso melhorar. Né? Porque se o feedback também ele é só unilateral, você fez isso errado. Tá, doutor, mas toda vez que você tem que chegar às 8 da manhã, você chega às 9 e eu fico com o paciente aqui ouvindo um monte de reclamação. Se ela não pode devolver isso... Aí também você tem uma comunicação falha ali, né? Boa. Estamos chegando já na nossa reta final aí desse episódio. E aí das 3 dores que a gente listou, agora que foi a principal, né? Que chegou na caixinha lá. Que é como é que eu posso perder... Porque daí a gente falou um pouquinho de paciente, a gente fala também um pouco de equipe, que o que a gente falou para paciente também tem tudo a ver ali com a equipe. E aí chega ali na terceira dor, que é o médico falando para outros médicos. A gente falou um pouquinho lá, os congressos, recebe aquele convite, fica muito feliz no início, porque de certa forma ele foi reconhecido como uma referência. Mas e agora? Agora eu tenho que subir no palco e falar lá para 2.000 pessoas. E aí a pergunta que a gente recebeu aqui da nossa cliente, Lívia, é como é que eu faço para perder o medo de me comunicar? Recebi um convite, tenho que palestrar, e agora? Tem como perder o medo? Começa fazendo o curso lá. Quando a gente fala de medo, as pessoas têm medo. A gente, assim, cada um vai falar, eu tenho medo por causa disso, mas a gente sempre vai chegar em 2 grandes medos. O medo de falhar em público e o medo do julgamento. Então, como é que você mitiga o risco de você falhar em público? Treinando, ensaiando, estudando, se debruçando no assunto, entendendo todas as técnicas e ferramentas de oratória. Basicamente, tudo que o médico fez com relação à medicina, né, de estudar, é fazer isso e praticar também. E como é que eu tiro o medo do julgamento? Não tem como. Né? Você vai ser julgado. E aí existe... o médico ele tem uma tendência muito grande de ter muito medo do julgamento de outro médico. O paciente é muito mais fácil, que eu vejo na prática, né? Então, recentemente eu treinei uma equipe de 15 médicas da área de câncer de mama. E elas são, assim, super renomadas e tal. E elas estavam falando muito da dificuldade de participar em painéis de debate quando tem homem. Porque o que elas referem é que, assim, eles atropelam e não deixam elas falarem. E aí fica uma coisa de... Eu acho que tem uma coisa do médico com o outro médico que está muito próxima ao ego. Tem que mostrar que eu sou o melhor. Que eu sei mais. Que eu sei mais. Então, eles têm uma competição entre eles super grande. Eles se ajudam muito, mas ao mesmo tempo mas se você bota num painel 3 médicos e um defende que tem que usar tal droga e o outro defende que não tem que usar tal droga, você não tem, assim, entendeu? Um atropela o outro, aí você tem um que é mais aparecido, o outro ou que a gente acho que falou lá no curso, lá o exemplo dos colegas lá, que às vezes tem um painel que 3 vão falar do assunto, o primeiro vai, estoura o tempo e fala o assunto de todos os outros, né? Exato, exatamente. E muitas vezes em congresso também acontece assim, o primeiro fala o tema de todo mundo e os outros ficam só repetindo. Né? Então, enfim, tem uma série de cuidados que a gente tem quando a gente vai aceitar esse tipo de convite. Ela perguntou do medo, né? Eu tô com medo de participar de um congresso, imagino, né? De um evento, de uma palestra. Primeira coisa, a gente tem na The Speaker um checklist onde você aplica para a pessoa que te convidou a participar do evento. Esse checklist, você consegue mapear um monte de coisa. Então, você não vai despreparado. Nesse checklist, você vai ter perguntas como... como é que é o microfone? É de bastão ou é aquele microfone assim? Você pode levar o seu computador ou você tem que usar o computador deles? São uma série de detalhes ali que vai te ajudar a imaginar como é que vai ser aquela situação. Ali no checklist a gente sugere que você peça fotos do lugar que você vai palestrar. Enfim, uma série de perguntas. Você tem que perguntar muito antes de aceitar um convite. Perguntar muitas coisas. Quem vai falar antes? Quem vai falar antes? Quem vai falar depois? Vai falar o quê? Por quanto tempo? Vai ter pergunta antes, durante a minha palestra? Vai ter no final? Não vai ter perguntas? Então, tem uma série de coisas que você tem que entender para desmistificar e aos poucos você... Quanto mais a gente sabe de uma situação, menos medo você vai ter.
Boa. Então, acho que esse é um ponto importante. Depois, se preparar. Ah, Lívia, mas é um painel. Como é que eu vou me preparar para um painel? Bom, você pode solicitar que enviem as perguntas para você. 90% dos casos, as pessoas vão, de fato, enviar. E aí, você vai construindo ali, organizando o seu raciocínio para você estar mais preparado para responder aquelas perguntas, né? E conhecer também quem que vai estar no evento, quem vem antes, quem vem depois, ou quem vai estar no painel, entra no LinkedIn daquelas pessoas, conhece aquelas pessoas. Na minha opinião, assim, né, qual que é a diferença, ela falou de medo, qual que é a diferença da criança que tem medo e do adulto que tem medo? A criança, quando ela acha que tem um monstro dentro do armário, ela vai manter o armário fechado e sair do quarto e ir para o quarto dos pais e falar, tem um monstro lá, mas eu não vou ver. O adulto, o que ele deve fazer? Será que tem alguma coisa nesse armário? Deixa eu ver. E ele vai abrir e ele vai lidar com aquilo, né? Então, qual que é o processo de quem tem medo? Você tem que abrir o seu armário. Ou seja, você tem que se debruçar em cima daquilo. É medo do quê? Porque você acha que você é ruim. E você tem que olhar para aquilo, né? E aí, depois, em algum momento, você vai ver que tem um ladrão no armário, tem alguma coisa no armário, você vai lidar com aquilo, né? Então, acho que esse é um ponto, assim. Ai, tenho medo. Então, aí sabe o que o pessoal faz quando tem medo? Não ensaia. É porque assim, eu tenho tanto medo que eu sei que na hora que eu ensaio eu vou ficar nervosa. Então eu nem ensaio, porque aí na hora... Já vai ser ruim no ensaio. Já fica com receio de Só se que é o assistir oposto, também. É o eu tenho oposto, medo, vergonha. então eu tenho que, ensaiar umas 500 vezes, entendeu? Até chegar uma hora que mesmo que me dê um branco, o negócio saia por osmose, sabe? Eu tinha um treinador quando eu jogava rugby que ele falava assim pra gente, que rugby não é um esporte muito conhecido no Brasil, né? Então ele era da Sérvia. E aí ele falava muito pra gente assim, já que a gente é ruim, a gente tem que ser forte. Então a gente tem que correr mais que todos os outros. A gente tem que ter melhor preparo físico e consequentemente... E fazendo uma analogia, é muito isso. Cara, eu sei que eu não sou bom, como é que eu vou melhorar minimamente pra conseguir me comunicar bem? Cara, se prepara. Acho que a palavra de ordem é preparo, né? Faz isso. Beleza, durante o teste eu errei umas 10 vezes, mas eu tô muito mais próximo de fazer uma palestra melhor do que não fazer nada, né? Iria errar essas 10 ao vivo, né? Exato, esse é o ponto. Eu falo que a apresentação que você vai fazer lá num congresso, ela tem que ser a última vez que você fez aquela apresentação. Nunca a primeira, nunca. Sim. Então você ensaiou. E a última, você sobe no palco. Olha que legal. Agora, o que a galera faz? Não, tenho medo, não, veja bem, não vou... Não. E a primeira vez que a pessoa faz é no palco. E acho que é importante também, acho que a gente falou isso lá no curso também, que acho que sempre existe três apresentações, né? Aquela que tu pensou que tu ia fazer, aquela que tu se preparou e aquela que realmente tu fez. Acontece. E tá tudo certo, porque ela nunca vai ser exatamente, vai acontecer alguma coisa, deu algum imprevisto, errei uma palavra no início, começa de novo, alguém pisou no cabo, né, Bru? E a gente começa de novo, tá tudo certo, né? Acho que é tu olhar bem que tu falou antes do mapa, né? Tô olhando pra frente, ali tem o mapa e o terreno. Cara, se o terreno tá me mostrando que aqui tem um rio, não adianta eu olhar no mapa e dizer que tem uma ponte aqui. Cara, contorna, né? É que a comunicação, ela precisa ser flexível, sabe? E talvez o médico tenha um pouco mais de dificuldade, porque você vai planejar uma cirurgia. Você tá planejando a cirurgia... Bom, isso acontece também, né? Você tá na cirurgia, acontece alguma coisa, o médico ele tem que ter essa habilidade. Meu Deus, estourou, não sei o quê. Peraí. É a mesma coisa na comunicação. Então, você tem que ter essa flexibilidade. O que eu acho é que talvez a gente fale assim, eu tenho que falar isso, isso e isso. E aí, se sai um pouquinho do script, a pessoa perde a estribeira. Aquilo deixa ela muito... Trava, né? Travada, exato. E aí, uma coisa assim, o que é o improviso, né, gente? O improviso é o creme de la creme da oratória. Então, depois que você fez todos os cursos de oratória que existe, hoje, por exemplo, eu não faço mais curso nenhum de oratória. Já fiz tudo que você pode imaginar, nos Estados Unidos, principalmente. Fiz muita coisa. Mas o que eu faço ainda hoje? Improviso, palhaçaria, teatro. Porque isso daí vai me ajudar a ter essa capacidade de lidar com situações onde... Né, Esse raciocínio rápido, né? Isso, essa agilidade, exato. Mas assim, se você nunca ensaiou nada, você sobe no palco, acontece uma coisa imprevisível, aí você trava. Já era. Exato. E de novo, imagem e reputação. É muito... Pro médico hoje é muito ruim, né? Você tá num evento tal e você dá uma travadona. Eu tenho clientes, olha, tem uma história muito interessante de um cliente meu. Ele é francês, ele trouxe uma empresa super renomada para o Brasil. Hoje ele é chairman dessa empresa. E ele... Depois de 20 e poucos anos de carreira, ele é um líder muito inspirador. Quando eu fui na empresa a primeira vez, as pessoas assim, nossa, o fulano, você vai atender ele é um líder inspirador. E de fato ele é um líder, assim, um dos mais incríveis que eu já conheci. A história é a seguinte, ele foi fazer um evento, participar de um evento em Dubai, e depois de Dubai ele ia tirar férias. E você sabe, né, quando você vai tirar férias, você já tá no limite do estresse, né? Porque você tem que fazer um monte de coisa pra poder tirar. Então, normalmente, quando a gente sai de férias, os dias anteriores é caos. E aí, ele foi pra Dubai, jet lag. E, gente, uma coisa que eu já percebi é o seguinte, se você tá pré-burnout, se você tá
sabe assim, esse momento de muita tensão, muitos clientes meus, o negócio estoura em cima do palco. Porque ali é uma pressão bizarra, né? E o que aconteceu com esse meu cliente? Bom, ele foi pra Dubai, chegou lá em Dubai, ele ia fazer uma apresentação 3h da tarde. Aí, quando foi 8 da manhã, ele chegou no evento, alguém falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, o CEO global não teve um imprevisto, não vai poder vir, a gente quer que você faça a apresentação, a abertura do evento, tudo bem? Ele, tranquilo, anos de carreira, não, vamos lá. Na hora que ele subiu no palco, ele falou assim, vocês colocaram o meu PowerPoint aí, tá tudo certo? Aí a mulher falou assim, ele já no palco. Aí a mulher falou assim, não, você não vai apresentar a sua apresentação, você vai fazer a do CEO global. Aí Nunca tinha visto a apresentação. Aí ele, quê? Não é a minha? Não, é a... Só que assim, 400 pessoas, Dubai, jet lag, o cara é francês, falando inglês. Assim, ele começou, falou ali 2, 3 frases, passou mal, foi embora. Não conseguiu apresentar. E aí ele me procura, porque ele fala assim, cara, Lívia, eu sempre gostei de me comunicar, nunca tive problema nenhum, sempre foi tranquilo, mas eu não consigo mais. Tô travado. Tive que fazer Gerou um bloqueio. Total, um baita de um bloqueio. Então, assim, também um ponto aqui é que eu vejo, se você tá em situação de pressão, nervoso, não sei o quê, nananã, e vai pro palco, às vezes a coisa estoura lá em cima, entendeu? Ter esse cuidado antes, Tem que né? ter esse cuidado. E uma coisa que eu falo é assim, aí falando um pouco de liderança, né? Então, assim, o líder, ou o próprio médico, a gente pode pensar no médico também, né? Normalmente, assim, se o médico for bem o empreendedor de maneira geral, né? Os desafios vão aparecendo na vida, a gente mata no peito. Daqui que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Só que quando você vira CEO de uma empresa, ou quando você é um médico que o teu nome é o nome da clínica, né? Quando você tem essa associação de imagem muito grande, na hora que você sobe no palco, se você ficar gaguejando, se você ficar inseguro, não é mais a pessoa física. É a jurídica. Se o Thiago Volpe acontece alguma coisa. É o nome da pessoa ali. Então, quando a imagem ela tá tão associada assim, a gente precisa ter muita cautela com imagem e reputação. Né? Então, a mesma dedicação que o médico tem de vou aprender a cirurgia, tem que ter um pouco com isso, buscar isso, pelo menos, né? Estar preparado e entender que o grande trunfo é o improviso, ou seja, eu planejei falar de um jeito, mas tá saindo diferente, tudo bem, vou falar de outro, e não perder ali as estribeiras, né? Boa. Até eu lembro que no meu depoimento lá no curso, eu falei um pouco sobre isso, sim, porque sempre foi bastante natural para conversar, se comunicar. Eu cresci basicamente jogando a vida inteira, então falar em vestiário, falar com o time. Então surgiu os desafios de startupeiro, né? Cara, daqui, falo de boa. Não se importava muito com o que estava vestindo, ia de qualquer jeito, porque o mais importante é o meu conteúdo, vou lá, eu vou falar, enfim. Só que o que eu fui vendo ao longo desses 7 anos de gestão da ESC, que cada vez fica mais difícil. Não ficou mais fácil, porque tu vai para público maior, agora tu começa a dar importância para coisas que antes tu, poxa, não, vou de boa agora. Pô, vamos ver quantos médicos. Você quer fazer bem feito. E aí acho que Vou me vestir melhor. Exato. E aí uma das coisas que eu até queria te perguntar, Lívia, que a gente puxou lá no início, é o quanto essa linguagem não verbal é mais importante tanto quanto o conteúdo, porque eu acho que uma coisa como médico, a gente estava falando lá no início lá também, que ele conhece tanto do conteúdo, ele acha que aquilo ali é o mais importante. Mas eu lembro lá do curso da gente ter visto o quanto essas outras coisas, a comunicação não verbal, o gesto, a questão da imagem, que tu também lá no curso, tu levou a Bianca para conversar um pouquinho. Falar um pouquinho dessas outras partes, o quão ou mais importante ela é do que o conteúdo. Sim, acaba que assim, pelo fato do médico também conviver muito com esses assuntos trágicos do dia a dia, ele tem uma tendência de se tornar um pouco mais neutro na fala, sabe? Então, por exemplo, eu atendi uma vez um profissional que ele trabalhava na indústria farmacêutica vendendo como se fosse um band-aid, assim, um curativão, vai. Eu sou leiga no seu nome, mas é um negócio que você coloca quando você fica deitado por muito tempo, fica com umas feridas, aí você bota esse negócio pra melhorar, enfim. E aí, quando ele começou a fazer a apresentação dele pra mim, ele falava assim, porque aqui nós estamos vendo nessa tela... Eu não conseguia nem olhar pra tela, gente, porque era Parece queimadura. Alguém que eu conheço quando olha uma palestra de médico. Queimadura de 2º, 3º grau, assim, ele botava as telas, eu já ficava assim, meu Deus. E aí, ele assim, porque essa criança está com uma queimadura de 2º grau, e a gente vê aqui essas bolhas... E aqui eu tô te mostrando também o curativo, que vai ajudar você. Tudo igual, sabe? E o trabalho com ele foi no sentido dele falar assim, pessoal, dá uma olhada na gravidade dessa queimadura. Aqui a gente tá falando de uma criança com uma queimadura de 2º grau. Vocês têm noção
do desconforto e da dor que essa criança deve sentir. Aí explica. Aí, é por isso, então, que eu quero trazer pra vocês esse curativo X, que ele traz conforto. Como muda, né? Porque a gente precisa trazer conforto pra essas pessoas. É fundamental. Entende? Então é totalmente diferente de eu falar, nossa, tá queimado, nossa, olha aqui o curativo. Não, é você entender, você tá falando de dor do teu paciente, você tá falando de algo ruim, você tem que fechar a sua expressão e mudar a sua voz. Eu ia comentar isso, quem tá escutando só no Spotify ali, a Lívia tá fazendo também as caras. Vale a pena ver pelo vídeo. Vale a pena ver o vídeo também. Então, e aí uma vez que você consegue trazer isso, você também se torna mais empático, entende? Agora, é muito comum que o médico ele vai falar... É tão normal ele falar todo dia carcinoma, câncer, que ele fala de um jeito. E, poxa, às vezes ele tá na frente de uma pessoa que é a primeira vez na vida dela que ela tá ouvindo essa palavra direcionada a ela. Então, como é que você vai falar isso? Muitas vezes é um momento muito complicado da vida dela, né? Exato. Então, falando de linguagem não verbal, falando de voz, a gente precisa ter atenção que esses pontos eles estejam sintonizados com a mensagem que você tá falando. Né? Então, ali na arquitetura do discurso, né, quando a gente cria o nosso discurso, o nosso storytelling, uma das técnicas que eu faço é colocar um emoji para cada uma das informações que você está trazendo. Então, quando você vai trazer quando você vai falar de dor, esse emoji ele tem que estar com uma expressão fechada, para você, médico, lembrar que aqui é o momento de você falar talvez mais pausado, né? Falar da dor. E depois você abrir um pouco a expressão quando você falar assim, nossa, mas você vai se sentir muito melhor daqui a um mês, quando você levantar e ver o resultado. Então, isso é muito importante, né? Quando eu fiz o treinamento do discurso de posse do ex-presidente do BNDES, Gustavo Montesano, era muito interessante, porque ele sentado... Bom, a história foi, né? Terça-feira, ele ia fazer um discurso de posse na terça e eu cheguei na segunda-feira para treiná-lo. Eu falei, Gustavo, me mostra aí tudo o que você tem do seu discurso. Ele falou, não tenho nada. Eu falei, mas, gente, é amanhã. Né? E aí eu apliquei ali a metodologia para construir o raciocínio dele e a gente ficou o dia inteiro ensaiando. E quando a gente estava sentado, ele ia me contando, eu ia fazendo perguntas e ele ia me contando, né? E aí ele indignado, Lívia, eu cheguei em Brasília, isso aqui tá um caos, meu Deus do céu, não sei como é que vai ser, porque não sei o quê, indignado. E aí quando eu botava ele de pé pra ele treinar, porque o Brasil está uma coisa muito difícil, eu falava, gente, não. E aí eu fui trabalhando, Gustavo, o que você tá sentindo, Lívia? Eu tô indignado. A palavra é essa. E aí eu colocava o emoji e não ia, sabe? Eu tive que, no discurso dele, eu tive que escrever entre parênteses, indignação. E quem tiver aí pode assistir o discurso de posse do Gustavo Montesano no YouTube. Vocês vão ver claramente em algum momento ali, quando ele vai falar do segundo tema dele, ele traz uma certa indignação. E aí você vê essa indignação. Porque estava escrito indignação. Não é porque ele não estava indignado. Orgulhoso do aluno. Eu falo assim, não é que você tem que ser um ator, não é. Tá? Mas se você tá indignado, eu quero ver. Né? Então o médico tem que buscar um pouco isso também, entender que, poxa, quem tá do lado de lá, você vai falar de dor, de problema, né, de doença, tem que ter você tem que demonstrar isso de alguma maneira, senão você parece, tô nem aí que você tá com essa doença, né, não tô nem aí que tá aqui numa tela uma cena horrorosa de uma criança com queimadura. Então acho que a linguagem não verbal e a voz, ela vai ajudar muito nisso. Boa. Alguma pergunta? Eu tenho aqui, se tem tempo ainda. Claro, vai lá. Você falou bastante de se preparar, né? E de se gravar, talvez é algo que você tenha visto muito no curso, isso já é algo que eu fiz 3 vídeos bastante lá. Alguma orientação, assim, Lívia, de como se gravar, quantas vezes? Porque é algo que a gente faz, mas também não sabe muito como fazer, assim. Até eu queria, junto com essa pergunta do Marcelo aí, a gente colocar por fim aí, que é, até eu não sei o quanto dá pra gente falar da arquitetura do discurso aí também, Lívia, mas eu acho que seja pra fazer um vídeo ou essa nossa cliente, ela tem que dar uma palestra amanhã, sabe? Porque eu lembro que tu perguntou assim, quem é que sabe fazer a apresentação aí? Todo mundo, qual é que tu faz? Eu vou lá, abro um PowerPoint e começo, tá errado. Não é que tá errado, é que a gente vai fazer, é um método diferente, assim. Exato. Tanto pra gravar um vídeo, ou pra gente fazer alguma palestra, algum discurso, se puder falar um pouquinho mais também da questão da arquitetura do discurso. A minha pergunta é pra se gravar pra treinar, né? Eu tô aproveitando o momento que a gente tem um evento no mês que vem pra 1.200 médicos, a gente vai falar. Nada como fazer uma mentoria ao vivo, né? Então vamos aproveitar esse momento. A gente tem, a maior parte das pessoas, elas vão organizar o raciocínio delas através de tópico, né?
E é muito engraçado, porque eu vou nas empresas todos os dias, eu falo, quem aqui organiza o seu raciocínio através de tópico? Todo mundo levanta a mão. Eu falo, gente, qual que é a nossa faixa etária? 30 anos, 40 anos. Olha que maravilha. Você ficou 30, 40 anos organizando o seu raciocínio através de tópico. E eu chego aqui um belo dia falando que você fez a vida inteira algo que não é bom, que não ajuda, que na verdade te engessa no processo criativo. Então, a gente tem na The Speaker uma metodologia que, inclusive, nós somos a única empresa que tem patente de metodologia no Brasil e nos Estados Unidos, de algo relacionado a uma construção de narrativa, né? Como se fosse um storytelling, mas é uma receitinha de bolo. Você aplica a metodologia e você consegue construir uma narrativa por um vídeo, por uma palestra, por um treinamento de 8 horas, enfim. Que é basicamente você desenhar as suas ideias ao invés de você ficar usando tópicos. O tópico, ele no processo criativo, quando você está pensando no que você vai falar, ele engessa muito você. Escreveu, você vai ter que falar daquele jeito. E quando você consegue ter um desenho, você consegue trabalhar melhor, organizando melhor ali as suas ideias. Então, você conseguir utilizar essa técnica, né, evitar o tópico e usar essa outra técnica para gravar vídeo é muito bom, porque você constrói. Sei lá, se eu vou gravar hoje um vídeo sem isso, eu fico, tenta, erra, volta, não sei o quê. Eu faço a arquitetura do discurso ali e, sei lá, 3 minutos, eu gravo o vídeo rapidamente. Então, você ter uma estruturação de raciocínio clara do que você quer falar naquele vídeo ajuda muito. Sobre quantas vezes gravar, na verdade, você vai gravar várias vezes até você falar, agora chegou, agora eu tô satisfeito. bem. Isso, agora eu tô bem. E especialmente para as mulheres, quem for médica mulher, vai ser ainda mais difícil, porque a gente não consegue nem se ver no vídeo. A mulher, ela tem uma cobrança ainda maior, né, com relação a essa parte estética, física. Então, no curso, quando eu falo para as pessoas se gravarem, as mulheres, todas elas voltam, ai, botox, tô gorda, tô isso, tô aquilo. A dificuldade é maior ainda. Os homens, eles tendem mais. A gente vai ficar, antes no off, que a gente vai ficar ruim dos dois jeitos, né? Então, com fone ou sem. Os homens, eles tendem a falar, tipo, mandei bem, não, gaguejei. Mas a mulher, você vê que ela fica, mas e o botox? Eu tô gorda, e não sei o quê, né? Então, tem uma questão de se assistir no vídeo que também que é bem, bem difícil, assim. Mas é gravar quantas vezes necessário pra você achar que em algum momento ele ficou bom. Ou, no começo, provavelmente teus 10 primeiros vídeos vão ficar ruins, mas você também lidar com a coisa do, tá bom, isso é um processo, é um primeiro degrau de uma escada, né? Então, ir se acostumando um pouco com isso também, sabe? Começar se gravando e vendo, ao invés de ir direto pro palco, já é um bom passo. Exato. E aí tem muita gente que quando vai querer treinar a apresentação e tal, ela vai querer fazer isso no espelho. E eu falo que não, que o ideal não é fazer no espelho. Por quê? No espelho, você tá fazendo e você vai se autocriticando. Então você, nossa, gesticulei demais. Aí vem vários pensamentos que te atrapalham. O ideal é, você grava do jeito que você consegue. Então talvez nem na selfie do celular, já deixa virado. Isso. Você se grava e aí depois você vai pegar esse vídeo e vai se assistir sem som e depois com som. Então, sem som, você tem que ter a capacidade de mais ou menos dar uma entendida ali no que a pessoa tá falando. Por exemplo, sem som, eu tenho que assistir meu vídeo e falar assim, nossa, aqui é aquela parte que eu falo de doença. Ou seja, tá nítido que eu tô falando de algo ruim. Né? Aí quando eu botar o som, eu vou ver, não, realmente, eu achei que tava ruim e o tema, né, o ponto que eu tava trazendo era realmente esse. Agora, se eu assisto o vídeo e eu não tenho a menor ideia se eu tô falando da dor ou do remédio, tá errado. Então, a ideia é a gente, quando a gente for assistir o nosso vídeo, a gente assistir primeiro sem som e depois com som. Boa, baita dica. Perdão, dica não. Mas você sabe que vocês estão brincando por causa da dica. Um dos exemplos que eu uso muito é o do médico, né, Felipe? Então, eu falo assim, né? 2 mulheres se encontram. Daí eu viro e falo assim, ai, amiga, sua pele tá tão bonita. O que você tá fazendo? Aí a minha amiga me dá uma dica. Lívia, eu tô usando um creme e tal, né? E a médica, dermatologista, se eu vou lá no consultório dela, doutora, qual creme que eu devo usar na minha pele? Ela não pode falar, é uma dica. Poxa, ela estudou anos e anos e anos. Aquilo não é uma dica. Aquilo é um conhecimento técnico, né? Ali Desvaloriza, né? Exato. Você tá desvalorizando o que você faz. Então, assim, por exemplo, eu posso dar dica de moda. Porque eu não tenho formação em moda. E eu passo. Você se veste bem, você se veste mal. É uma dica. Ó, tem uma dica. Bota essa meia aí, põe uma meia preta. Isso é uma dica. Agora, quem trabalha com moda não vai poder não vai poder falar isso. A mesma coisa o médico. Então, o médico não dá dica de creme, não dá dica de procedimento, não dá dica de... vou te dar uma dica, faz o Ultraformer. Não, né? Isso daí é uma análise técnica. Então, é uma instrução que eu tô te dando, é uma prescrição, é outra coisa tentar até um baita dica. ponto
pelo Instagram também, a gente vê direto, Toda né? hora. Vou fazer um conteúdo, 5 dicas de como cuidar da sua dicas. pele. É. Pô, se você é dermatologista, você não vai falar isso. Uhum. Dedica assim, ó, fui pra Paris, comi esse crepe, tá maravilhoso, restaurante tal. Isso é uma dica que a médica pode dar. Sim. Mas sobre a área de atuação dela, não. Ah, e uma dica antes de você fazer a sua cirurgia cardíaca, não tome água. Não, gente, isso não é uma dica, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque você acaba desvalorizando muito o que você fala Boa. com palavras como Até essa. a gente, né, na nossa comunicação, quando a gente fala com o médico, poxa, a gente tem muito tempo aí, né, trabalhando com gestão, então não é uma dica, né? Não, A gente não sabe é o que a gente dica. tá falando. Né? Exato, não é dica. E a mesma coisa a palavra eu acho. O médico não pode falar eu acho. Você foi lá, fez todos os exames Eu que acho que ele você precisa de uma cirurgia. Você fez todos os exames, você mostrou pra ele, chegou lá, apresentou. E aí, doutor, opero ou não opero? Aí ele fala assim, eu acho que melhor não. Putz, eu vou em outro, É. né? Então, eu brinco, quem trabalha com o dinheiro dos outros, né, e com a saúde dos outros, não pode achar. Você trabalhou a vida inteira, juntou 3 milhões, onde eu boto esse dinheiro? Eu acho que é no fundo tal. Não. Então, o médico também tem que tomar cuidado com o tal do acho, porque achar todo mundo pode achar, né? Eu posso achar que você tem que fazer uma cirurgia, porque você tá reclamando de dor, mas posso achar. O médico não. Então, são vocabulários, coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. E no Instagram tá cheio de dica de médico, cheio de dica. Eu fico aflita. Viu? Foi bom ter errado aqui no final. Falar passar essa- Acho que a gente já tá indo já pra parte final aqui, mas eu como aluno da Lívia também, vale o meu depoimento. Não é nenhuma propaganda, tá, gente? Mas até falando da questão da arquitetura do discurso, o quanto mudou pra qualquer coisa que eu vou organizar. Seja pra fazer a palestra, seja às vezes pra falar com o time, feedback. Até a gente tava conversando no carro antes sobre as pautas, eu e o Marcelo. E eu falei, cara, vamos pegar 3 pontos aqui, são as 3 dores principais dos clientes. E tanto que a gente entrou, na verdade, na dor a primeira era a equipe. Assim. E aí a gente começou já a falar de Paciente. paciente. Cara, já troca as caixinhas Isso, ali, porque fica muito mais as fácil. nuvenzinhas, elas estão aqui, né? Isso, Então exatamente. facilita bastante. Exato, essa ideia de você ter um desenho mental ali, visualizar o que você quer falar e ao invés do texto corrido, facilita muito isso que a gente tem falado da flexibilidade da comunicação, né? Porque uma coisa é eu ficar falando sozinho e todo mundo me ouvindo, outra coisa é algo que implica troca, que é o que acontece num painel, num podcast. Então, se você tem ali a imagem do que você quer falar, e aí sai diferente, é mais fácil trocar essa imagem. No texto, esquece, você se perde todo e não consegue seguir, né? Boa. Lívia, por padrão aqui a gente sempre fecha o nosso programa, que como a gente fala bastante com os médicos, né? Geralmente no final de uma consulta eles fazem ali uma prescrição, né? O que tu deveria saber. Por exemplo, eu tô com um problema X lá, usa protetor solar tal, usa algum creme específico. A gente tá falando mais de gestão, de comunicação, de negócios, né? Se aí a gente bota o avental agora, doutora Lívia, se a gente pudesse dar uma prescrição para os nossos ouvintes, assim, que querem melhorar a parte da comunicação, a parte da oratória, por onde eu começo, assim, o que eu deveria procurar, se puder passar um recado final aí pro pessoal. Acho assim, primeiro ponto de tudo, se você nunca fez nenhum curso, faça. Se você tem muito medo, talvez a melhor maneira de você começar é no online. Procura um curso online, gravado mesmo, e aí você vai conhecer o conceito, os pilares básicos ali de comunicação. Então, esse é um ponto. Se você não tá no nível que você tem muito medo, você já pode ir direto pro presencial, né? E aí você pode fazer algo em turma, porque aí vai ser muito legal, porque você tem a troca, porque você vai lá na frente, todo mundo tá te vendo e tal. Ou se você tiver muita dificuldade, você pode fazer algo individual, né? Tentar aí um acompanhamento individual. Pra mim, é muito importante se você nunca fez nada, pra você dar um primeiro salto. E aí, uma vez que você deu esse primeiro salto, você começar a analisar suas apresentações, você ter o hábito de se gravar, se assistir colegas, criar referência. Então, por exemplo, depois que você faz um curso de oratória, você nunca mais assiste a apresentação do mesmo jeito, né? Você sempre fica analisando tudo que tá acontecendo, né? Então, eu sou médica, eu tô aqui assistindo uma palestra de um médico, aí ele fala alguma coisa, eu falo, olha que interessante o jeito que ele explicou tal coisa, vou pegar isso pra mim também, vou colocar isso no meu estilo. Né? Nossa, esse cara falou isso aí de um jeito que, nossa, tem nada a ver, eu não gosto desse jeito que ele falou. Então, para você também identificando o seu estilo de comunicação, você analisar o que os seus colegas têm feito, entender o que pode funcionar para você ou não. E entender que a comunicação, ela é uma escadinha. Então, assim, nem o Barack Obama tá no último degrau da escada. Então, eu sempre uso o exemplo do Nadal. Cara, até hoje, Nadal filma lá os jogos dele e dá o zoom e põe em câmera lenta pra ver como que ele bateu a bolinha.
Então, assim, é um processo contínuo, né? Então, e o jeito que você tem, e aí nos treinamentos eu sempre mostro Steve Jobs praticando, Barack Obama praticando, no fim todo mundo pratica. Que parece que é super natural, Parece mas dá que é pra ver o cara natural, total. esforço E aí eu total mostro, lá, eu né? mostro na imersão pessoal, essas pessoas todas ensaiando, eu mostro inclusive o Gustavo Montesano, né, do BNDES também praticando. Então ter essa noção que todo mundo pratica, sabe? A gente acha que a gente só vê o cara lá no palco, né, mas muita gente pratica. É a ponta do iceberg, A né? ponta do iceberg, exato. Eu tenho um cliente que ele tava num evento e aí tinha uma pessoa palestrando, aí tinha o próximo e ele era o terceiro, né? E quando tava chegando perto do momento do segundo palestrar, meu cliente tava sentado, ele falou que o cara que ia antes dele começou a correr, vum, vum, pra um lado e pro outro, correr. E aí o meu cliente depois veio perguntar, Lívia, mas por que o cara tava correndo? O que tava acontecendo? Ele falou assim, na hora eu só pensei assim, gente, alguém tá muito errado. Ou sou eu, ou é ele. Cara, eu tô parado, o cara tá correndo. Tipo assim, nós dois vamos palestrar. Eu falei, cara, como é que esse cara entrou no palco? Ele falou, meu, igual um foguete. Bom preparação. dia, galera, não sei o que, Então eu falei, então é isso, ele tava se preparando, né? Então entender que essa é uma preparação, o curso de oratória é só um primeiro passo para uma preparação contínua, que é a autoanálise, você se gravar e se assistir, né? E os médicos especialmente têm que entender a história do não vai ser perfeito. Você levou 15 anos para tornar um baita médico. Tá tudo bem essa parte não ficar perfeita, né? Talvez ser um excelente comunicador não precisa ser a coisa mais importante da sua vida. A não ser que tem médicos hoje que viraram palestrantes, ponto, né? A pessoa só dá palestra e tudo bem. Mas a grande maioria dos médicos que estão ouvindo a gente, eles vão usar o Instagram pro dia a dia, né? Então, assim, não precisa ser perfeito. Mas é óbvio que você tem que estar sempre buscando ali o seu melhor, né? Boa. Quer dar uma dica? Quer falar eu posso dar uma dica, né? É verdade. Quer estar no teu prontuário aí depois da Lívia? Eu não sei se eu... Acho que complementar, né? O que a Lívia falou é reforçar, na verdade, não complementar, né? Que é se preparar, né, Lívia? Acho que eu aqui como aluno de vocês aqui escutando, me reforçou muito esse ponto de se preparar, né? Para quando vai fazer uma fala, quando vai fazer uma palestra, alguma coisa. Então, se dedica um pouquinho para se preparar, né? O médico, quando for atender o paciente ali, então, olha para como está o atendimento, se avalia, se prepara. Então, acho que meu ponto é mais reforçar isso que a Lívia trouxe de preparação mesmo. Se eu puder dar um prontuário também final ali, que me ajuda bastante hoje nessa nossa nova carreira aí de dar as palestras também. Eu ia falar bastante da preparação, que foi o que mudou para mim, principalmente depois do curso, ali, de dar mais valor e conseguir organizar, né? Acho que isso faz total diferença. Mas o checklist também foi uma coisa que ajudou pra caramba, assim. De tu conseguir entender e já te imaginar naquele cenário, sabe? É como se tu já estivesse jogando o jogo antes dele acontecer. Então, eu sei como eu vou chegar lá. A questão, às vezes, só de tu ter, não tinha o pendrive. E aí, isso já me dá um nervoso, que aí tu já entra mal, né? Chegar, às vezes, por exemplo, se tu tiver a possibilidade de um evento em outro local... Cara, se conseguir chegar 2 dias antes também. Isso, aí vai no lugar, visita. A melhor palestra que eu fiz na vida foi quando eu consegui chegar e eu tinha um dia inteiro na sexta-feira antes. Porque aí não tinha aquela cobrança do trabalho, de ficar trabalhando também. Então eu fiquei tranquilo no hotel, dedicado à palestra, sabe? Tu já tava com a cabeça ali. Uma coisa importante, assim, quando você chegar sempre antes no evento e testar o palco. Porque, por exemplo, eu fui fazer uma palestra Train the Trainers na Samsung. E o palco era muito louco, porque ele era uma junção de vários conglomerados de pedaços de madeira, assim. E eu tava de salto alto. O que aconteceu? Eu subi no palco, eu falei, gente, acabou, assim, minha palestra eu não vou poder andar. Porque se eu andar, o meu salto vai entrar aqui, eu vou capotar no negócio, não vai dar. E eu fiz a palestra toda paradinha, porque eu tinha visto, entendeu? Então, um ponto é você poder ir no lugar, olhar, vai ter retorno, não vai ter retorno, né? Eu consigo colocar o modo apresentador no meu retorno? Não consigo? Isso é super importante. Recentemente, essa história do checklist que você falou, teve uma cliente minha que eu trabalho com ela individualmente, e aí eu passei para ela o checklist. Pouquíssimos dias depois, ela me manda mensagem. Lívia, você não sabe, eu aceitei participar de um summit, não sei das quantas. Só que quando a pessoa tá em treinamento comigo, eu falo pra ela que ela é pra ela evitar situações de exposição enquanto ela tá no treinamento, porque eu quero preparar pra ela fazer pra ela ir muito bem na próxima, e aí ela vencer o medo, né? Então, eu dou uma suspendida ali nas apresentações enquanto elas estão em treinamento. E aí, a minha cliente falou assim, Lívia, eu aceitei participar de um summit, mas agora eu acabei de descobrir que é inglês. Ela falou, ela fala inglês e tal, mas ela assim, cara, eu não sabia, o que eu faço? Né? Eu falo que eu não vou mais e tal. Aí eu falei assim, você aplicou o checklist?
Ela assim, então eu esqueci. Eu falei, então, cara, assim, você tá pagando o curso, não tá aplicando, não adianta. Então, assim, se ela tivesse, porque uma das coisas é, cara, qual é que é idioma, né? Me explica melhor ali. Então, é uma coisa super, super importante, assim, a gente ter essa, tá junto com o preparo, né? A história do checklist. Depois eu vou conversar com a Lívia aqui no off, ver se ela topa ali. A gente pode fazer um material rico lá com checklist lá no portal do cliente da Gestão DS, para vocês conhecerem um pouquinho desse checklist aí, conhecer um pouquinho mais do trabalho da Lívia. Lívia, como é que o pessoal faz para te encontrar a The Speaker? Faça um pouquinho das tuas redes aí para o pessoal conseguir te achar aí pós-episódio. Acho que o jeito mais simples é no meu Instagram, @LiviaBello, com B de bola, 2 L's. E a gente tem hoje, né, soluções ali para B2B, para empresa, e a gente tem uma solução para B2C, que foi o que o Felipe fez, que foi a imersão presencial de 2 dias. E é um jeito bem legal de você dar um start inicial aí nessa jornada aí da comunicação. Então, acho que o @LiviaBello no Instagram é o jeito mais fácil. Tô no LinkedIn também, Lívia Bello. 2 maneiras aí de vocês me encontrarem. Boa. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês em mais um episódio aí. Não deixem de se inscrever nas nossas redes sociais. Ativem a notificação do Spotify para quando os novos episódios saírem também, aí vocês acompanharem na íntegra. Marcelo, algum mais recado aí, pessoal? Não, só recomendar aí, né? Gostei bastante do papo, Lívia, obrigado. E provavelmente no futuro quero fazer o curso também. É bom, vale a pena. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau.